Olá, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou psicóloga e o tema de hoje é autenticidade. E aí, você se sente sendo de verdade você, autêntico, original, consegue se expressar livremente, ou você tá sempre pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar e tá sempre em busca da aceitação desse outro? E aí, para começar essa reflexão de hoje, eu vou ler um trechinho desse livro, tá? É um livro de Gestalt terapia, um livro técnico para profissionais, mas olha que interessante essa fala e de fácil compreensão, vai dizer o seguinte: enganar a si mesmo é a base da inautenticidade. Vida que não é baseada na verdade de si próprio no mundo leva a sentimentos de medo, culpa e ansiedade. E olha que interessante. Às vezes a gente fica muito preso a dores e paralisado em ações com medo do que o outro vai achar, ou para ser aceito dentro de um grupo. E a gente fica cercado desse questionamento. E às vezes até da nossa própria ideia, né? A gente nem tem certeza como vai ser o impacto daquilo, mas a gente deixa de se expressar, deixa de falar sobre si, sobre seus pensamentos e sentimentos, achando que o outro não vai compreender, achando que o outro não vai aceitar, e a gente está sempre baseando as nossas ações na perspectiva do outro. Bom é quando a gente se conhece e quando a gente consegue nos aceitarmos, porque se a gente tá sempre nesse viés de olhar o mundo, onde eu tô sempre sendo julgado, a gente também tem essa postura com o outro. Porque a forma como nós nos vemos também é a forma como a gente vê o mundo. Então, se a gente acha que o outro não vai nos aceitar, é porque nem a gente se aceita, é porque nem a gente tem a certeza sobre algo. Eu acho interessante quando eu penso na construção do outro, eu sei que as opiniões que as pessoas vão ter vão ser diversas, porque a opinião do outro vai dizer sobre o seu contexto, né? Sobre aquilo que o outro acredita que é bom para si. E aí, dentro dessa perspectiva, quando eu tento falar sobre isso com algumas pessoas, eu falo, olha, quando a gente tem certeza de algo, quando a gente está certo, né? Não existe nenhuma opinião que faça com que aquilo esteja abalado, porque a gente está certo daquilo, a gente tem convicção, a gente pode até ficar desapontado porque o outro não quer nos aceitar e aceitar a nossa escolha, mas a gente não deixa com que o outro influencie naquilo que a gente está certo. Quando algo vira a nossa bandeira, quando algo vira o nosso lema de vida, né? Exemplo, um vegano não vai deixar de ser vegano porque todo mundo manda ele deixar de ser vegano. E até uso uma questão pessoal, né? Quando eu estava em dúvida, pensando em possibilidades de carreira, meu pai brincava que queria que eu fosse advogada e juíza. E eu sei que esse sonho é dele. Ele quer ser advogado e agora tá fazendo a faculdade dele de Direito. Força aí, pai, beijo. Mas eu não me via exercendo aquele papel. Eu me via sendo psicólogo. Lá em casa não teve um problema em relação a isso, né? Mas meu pai falava, você tem que fazer direito, ser uma juíza. E eu falei assim, não quero isso pra minha vida, eu quero ser psicóloga. E aí eu banquei a minha própria escolha. Às vezes a gente fica em busca sempre da aceitação, porque aí depois a gente responsabiliza o outro, sabe? Se nada der certo, a culpa é do outro que me influenciou, foi o outro que me fez tomar essa escolha, mas você é autor da tua própria história e você tem autonomia para fazer escolhas. E aí, a gente precisa sair desse lugar onde eu tô sempre em busca da aceitação do outro, para mergulhar para dentro de si e se aceitar e se conhecer. Esse processo de autoconhecimento. A terapia é maravilhosa para isso, né? Já fazendo um pequeno jabá, mas é verdade. Porque é na terapia que a gente começa a questionar, que a gente começa a pensar, que a gente começa a olhar dentro de outros parâmetros para determinada situação. Então, a reflexão de hoje é: examine-se, comece a investigar o que você gosta, o que você não gosta, se aquilo que você acha que você gosta é porque tá todo mundo gostando. Eu lembro uma época que eu era louca pelo RBD, mas porque todo mundo falava disso na escola. Então eu comprei figurinha, comprei DVD, comecei a assistir novela, só porque era a fala de todo mundo, então para me turmar. Mas recentemente eles vão fazer um show de abertura
de reencontro, né? E eu não tive vontade de ir, diferente de Sandy Júnior, que eu gostava, e quando teve o show de reencontro eu queria ir, mas acabei não conseguindo. Mas é muito importante sabermos quem nós somos, para a gente conseguir se posicionar na vida, para a gente conseguir executar bem os nossos papéis sociais, né? Para a gente conseguir fazer a nossa escolha. Por quê? A forma como eu me vejo, a forma como eu me entendo, influencia nas minhas ações. Então, um exemplo, se eu sou extremamente tímida, né, e se eu acredito que essa é a minha definição, eu sou, Natália, extremamente tímida, eu deixo de exercer certos papéis. Então, talvez eu vou deixar de falar em público, ou quando eu falar, eu vou ser consumida por uma ansiedade, porque não faz parte de quem eu sou, né? Isso já foi um pensamento meu, e eu consegui desconstruir esse papel, vendo que, gente, mas eu gosto de falar, eu sou expressiva. Peraí, eu tô com... são outros pensamentos que me fazem ter ansiedade de lidar com o público, porque eu quero agradar o outro, eu quero ser aceita pelo outro, e caramba, eu não vou conseguir fazer isso, até brinco. Gente, Jesus, que não conseguiu agradar todo mundo, imagina quem sou eu na fila do pão para achar que todo mundo vai me aceitar, que todo mundo vai concordar comigo, que todo mundo... Não dá, não vai rolar. Tem uma charge muito interessante, também trazendo essa questão de opinião, de construção de opinião, né, e que é um casal carregando um burrinho. E aí eles estão carregando o burro, e aí uma hora fala assim, vocês são burros, você tem um animal de carga, por que vocês não montam no animal? Aí eles montam. Aí depois alguém passa, vocês não têm dó do animal? Coitado do animal, ele tá sofrendo. Aí eles descem. Aí alguém passa, você não tem pena da sua mulher andando? Aí ele bota a mulher. Enfim, no final das contas, eles se olham e ficam sem entender, porque cada um tinha uma opinião. E eles precisavam escolher o que eles queriam para si. E aí eles escolheram como eles queriam continuar a caminhada, enfim. E foi o fim da charge. Mas a nossa vida também é assim. A gente precisa se conhecer para saber que opinião eu vou validar do outro, que opinião eu vou descartar. O que é que eu sei sobre mim e eu concordo quando o outro está falando, ou do tipo, opa, você está viajando na maionese, porque... Não. Então, a gente precisa ter bem definido quem nós somos. E essa ideia que a gente tem sobre nós mesmos, ela está sempre se modificando, né? Então, a Natália de 5 anos atrás é completamente diferente da Natália de hoje. A Natália de... Quando entrou na faculdade, talvez não estaria gravando vídeo no YouTube para isso. E eu tô aqui gravando vídeo para você. Então, a gente vai mudando também. Então, não tem uma ideia fixa, firmada, eu sou isso, pronto, acabou. Né? Porque as coisas são transitórias, algumas coisas são transitórias. A gente tem um perfil de personalidade, mas algumas coisas são transitórias. Né? Enfim, eu acho que é um resumão para falar sobre a importância de você ser você, para você não ficar preso, né, nesses sentimentos que eu acabei de ler para vocês, né, de sentimentos de medo, de sentimentos de culpa, de sentimentos de ansiedade. Então, seja autêntico. E aí, você vai se conhecer à medida que você passar tempo consigo, à medida que você começar a pensar e a se questionar, a se fazer perguntas, né? E eu acho que essa é a reflexão de hoje. O que você sabe sobre você? Para aí para analisar. O que você sabe sobre você? Sobre suas escolhas, sobre sua construção de pessoa? Qual a imagem que te vem quando você se encara no espelho? Como você se sente? Então, acho que esses são bons parâmetros para saber se a nossa percepção sobre nós mesmos está aguçada, está boa, ou se a gente se perdeu nessa tentativa de ocupar um papel, nessa tentativa de ser aceito pelo outro, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.